Você com certeza deve ter tomado conhecimento da renúncia de Jean Willis. Jean Willis, ele é um deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, ele era deputado desde 2010, conseguiu se reeleger agora em 2018, mas Jean Willis disse que iria renunciar ao cargo. Ele está no exterior, ele já anda com escoltas armadas, e ele disse que por temer pela sua vida está renunciando ao cargo de deputado. E apesar de eu ter bastante divergência com relação a Jean Willis, principalmente na forma como ele faz política, uma forma muito panfletária, que eu posso dizer até incendiária, onde ele é muito voltado para as redes sociais e contribui bastante para essa polarização que nós temos hoje no Brasil, que é muito nociva e da qual ele próprio está sendo vítima disso, desse pensamento bastante intolerante, que é tanto da direita quanto da esquerda, principalmente dos polos mais radicais, e agora que Jean Willis ele é uma vítima desse pensamento que ele próprio ajudou a criar. Mas quando nós temos um político brasileiro que ele renuncia ao cargo por temer a sua vida, por temer pela sua vida, ou pelo fato dele já ter que andar com escolta armada, nós vemos que a nossa democracia, ela de fato está com problemas e nós precisamos refletir sobre a nossa democracia. E você pode falar, mas o presidente já anda. Sim, mas isso é algo protocolar. O presidente, ele é a pessoa mais importante do país. Então, de fato, ele tem que andar com seguranças. Agora, não é comum, na verdade, é incomum que um deputado tenha que andar com escolta, principalmente por conta da sua posição. E eu tenho percebido uma narrativa que vem surgindo, principalmente de opositores de Jean Willis, jornalistas, youtubers, grupos da internet, que, ao meu ver, essa é uma narrativa válida, só que até o momento é uma narrativa frágil, uma narrativa fraca para ser entoada com tanta propriedade ou para ser entoada como se ela fosse algo já absoluto ou algo já concreto. É uma narrativa que ela precisa de um tempo para ganhar força ou para desaparecer de vez. Essas pessoas, elas estão dizendo que Jean Willis ele está indo para o exterior como parte de uma estratégia para minar ainda mais o governo Bolsonaro. Faz parte de uma estratégia para Jean Willis sair do Brasil como mártir, chega como herói no exterior e ele vai propagar todo o discurso de que foi um golpe, o que aconteceu com Dilma, e vai propagar que o Brasil tem um governo fascista, que Bolsonaro ele é um líder fascista. Como eu falei, essa é uma narrativa muito frágil até o momento, ela precisa ganhar força, precisamos esperar para ver o que vai acontecer para ser entoada com tanta, como se ela fosse uma verdade absoluta, algo como se isso fosse de fato algo muito concreto. Não é, como eu falei, ela precisa ganhar força, ela é uma narrativa frágil, porque o que nós temos hoje de concreto? O que nós temos de concreto até o momento é que Marielle Franco, vereadora do Rio de Janeiro, do mesmo partido de Jean Willis, foi assassinada no ano passado. Nós temos que Freixo, deputado federal pelo Rio de Janeiro, também do mesmo partido de Jean Willis, teve a sua vida em risco, a vida dele estava em risco porque as milícias queriam assassiná-lo. A polícia, felizmente, descobriu esse plano das milícias e acabou interceptando, evitando que Freixo fosse assassinado. E nós temos hoje Jean Willis que está andando com escoltas armadas para evitar que algo também aconteça com a sua vida. É claro que Jean Willis ele tem uma atuação política diferente. Freixo e Marielle mexiam diretamente com as milícias. Entretanto, nós não podemos achar que é normal e ficar sem refletir sobre a nossa democracia quando nós temos um político andando com uma escolta todos os dias, principalmente um deputado, porque isso não é protocolar, não é comum. E nós tivemos recentemente também o caso de Bolsonaro, que foi esfaqueado, teve uma facada na barriga por conta da sua posição política. E nós precisamos utilizar esse tempo, todos esses episódios, para refletirmos sobre a nossa democracia. Então, quando eu vejo jornalistas, youtubers, grupos levantando esse tipo de narrativa, é contraprodutivo para o nosso discurso, para o nosso debate, para a nossa discussão e reflexão sobre a democracia brasileira. Mas quando eu vejo lá um youtuber de direita, tá bom, até passa, essa narrativa dessa estratégia de Jean Willis para desarticular, para minar o governo Bolsonaro no exterior. Quando eu vejo jornalista, fica pior, mas também até passa. E quando eu vejo o MBL, por exemplo, também entoando essa narrativa, sendo que o MBL tem políticos lá dentro, é difícil, mas também passa. Agora, é inaceitável quando um político levanta essa narrativa e faz um vídeo, faz um comentário, como o Arthur Doval fez. O link do vídeo dele está aqui na descrição. O Arthur Doval, ele é deputado estadual por São Paulo, ele é membro do MBL e ele, como deputado, ele é um político.
Ele não pode ter a atitude que ele teve com relação a Jean Willis, porque ele é um político. O Jean Willis hoje é o Arthur Doval de amanhã. Ele não entende isso. Ele não entende que Jean Willis está andando hoje com uma escolta policial, com uma escolta armada, mas ele no futuro pode ter que andar com escoltado por conta das suas ideias políticas. Essas pessoas parece que elas não entenderam absolutamente nada, não aprenderam absolutamente nada com os atuais episódios que envolvem Flávio Bolsonaro. Os bolsonaristas no passado criticaram muito o filho de Lula, falaram que o filho de Lula era ladrão e etc. Falaram um monte de coisa. E agora o filho de Bolsonaro está envolvido aí com supervalorização imobiliária, levando a suspeita de lavagem de dinheiro, ligação com milícias. Bolsonaro e o filho dele criticavam muito o STF e agora eles têm que recorrer ao STF. Eles não percebem que uma hora você está aqui, outra hora você está aqui, que o mundo gira. Que o que nós estamos criticando hoje pode acontecer conosco amanhã. As pessoas não entenderam, não aprenderam nada com a facada do Bolsonaro, como que o Brasil está vivendo uma situação que nós somos ameaçados por conta das nossas ideias. Então é contraprodutivo o Arthur vir e fazer o vídeo que ele fez. Até mesmo o MBL, porque o MBL tem políticos. É como eu falei, o Jean Willis hoje é o Arthur Doval de amanhã, é o Kim Kataguiri. Essas pessoas parece que elas não aprendem. Não é porque o Jean Willis tem uma posição diferente que ele precisa ser tratado daquela forma. Olha só como o Rodrigo Maia tratou. Foi solidário com o Jean Willis. Protocolar, mas foi solidário. O próprio general Mourão. Falou que ameaças contra um deputado é uma ameaça à democracia. O general Mourão, que é vice-presidente do governo, que é vice-presidente da República. E eu não esperaria uma posição diferente disso. Ele falou lá que é muito superficial as críticas, mas que a fala é muito superficial, mas quando isso ocorre, é um atentado à nossa democracia. E eu vi umas pessoas falando, onde estão as provas? Existe, Jean Willis protocolou junto à promotoria as suas ameaças. Está lá, eu vou deixar o link aqui na descrição, porque o Sérgio Moro rebateu. O Jean Willis falou que a promotoria nunca fez nada, e o Sérgio Moro rebateu, não, nós estamos fazendo. Mas isso está aqui. O link está aqui na descrição para você ver que de fato ocorreram essas provas, que Jean Willis protocolou essas provas. E parece que essas pessoas não aprenderam nada com a facada em Bolsonaro, não aprenderam nada com o assassinato de Marielle, com as ameaças no Freixo. O próprio MBL não aprendeu com o que aconteceu recentemente com o Fernando Holly, que a Polícia Federal está investigando, a Polícia Militar, a polícia está investigando o suposto tiro a Fernando Holliday. As pessoas não aprendem. Nós precisamos pegar o caso de Jean Willis para refletirmos sobre a nossa democracia. Os nossos políticos, nós mesmos, nós não podemos ter medo de expor as nossas ideias por conta de ameaça de morte. Nós precisamos ter um ambiente livre, tranquilo, para que a gente possa expor nossas ideias. Isso é um ambiente democrático. O Joel Pinheiro, da Jovem Pan, fez um vídeo muito interessante no canal dele, falando sobre esse episódio do Jean Willis. O link está aqui na descrição. Nós precisamos refletir sobre o nosso papel, refletirmos sobre a democracia no Brasil. E não é levantando essa narrativa, principalmente por políticos, de que é uma estratégia de Jean Willis, criticando Jean Willis da forma como ele foi criticado. Mesmo que você seja um opositor a Jean Willis, esse é o momento de você ter solidariedade, principalmente altivez com isso, com essa situação. Pega o exemplo de Rodrigo Maia, pega o exemplo do general Mourão, porque eles sabem que o Jean Willis hoje pode ser o Mourão de amanhã, pode ser o Rodrigo Maia de amanhã. O que acontece com um político, principalmente quando o político tem as suas ideias cerceadas com ameaças de morte, eles sabem que isso pode acontecer com eles no futuro. E o jogo político ou a atuação política depende muito da livre exposição de ideias, do livre pensar. E esse caso, Jean Willis, mesmo que você possa falar, é mentira, é uma estratégia, o que nós temos de concreto ele anda escoltado. E ele anda escoltado por conta das suas posições, das suas ideias. E isso já é um ponto que nós precisamos rever a nossa democracia, nós precisamos refletir sobre a nossa democracia, sobre esse ambiente de polarização. E nós precisamos, como eu falei, refletirmos com isso. Não é levantando narrativas que são frágeis, que podem no futuro se tornar fortes, mas nós precisamos utilizar esse exemplo de Jean Willis para termos um pensamento diferente, para nós refletirmos sobre a nossa democracia. Tudo que eu falei, os links estão aqui, o vídeo do Joel, o vídeo do MBL, o vídeo do próprio Arthur. Vejam essas opiniões que essas pessoas estão levantando. Se você chegou até aqui, considere se inscrever no canal. Deixe aqui o seu comentário sobre
esse caso João Willis, como isso afeta a democracia, como você acredita que um político tendo que andar escoltado, como isso afeta a atuação e o trabalho dos nossos políticos que nós temos hoje. Como eu falei, o link também está aqui na descrição do meu Facebook, você pode entrar em contato comigo lá, bater o seu papo, mandar a sua mensagem para mim. E lembre-se, vamos sempre sair do raso e aprofundar o nosso discurso.